Marisa Monte depois. No contexto que nós já tratamos aqui, foram vários instrumentos jurídicos que nós trouxemos no passado e vamos trazer aqui em outras oportunidades. Mas, especificamente hoje, eu vou trazer aquilo que eu considero que talvez seja o mais importante quando a gente se relaciona nessa ideia de ações judiciais litigiosas e ao tema que eu vou buscar para vocês hoje, que seria práticas colaborativas e mediações. Na música de Marisa Monte, composta aí com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, dá para a gente perceber que é uma ruptura de um relacionamento, que obviamente tem a sua tristeza, mas há um desfecho, de uma forma sensata e até mesmo amorosa. O que ocorre é que quando nós analisamos as questões de ações judiciais litigiosas, as pessoas, ao romperem um relacionamento, querem levar buscando o que elas acreditam no seu sentimento de justiça. E é importante que a gente entenda que justiça é uma coisa e poder judiciário, infelizmente, é outra bem diferente. Até porque, no Poder Judiciário, a pessoa que vai julgar é alguém que vai julgar de acordo com as suas convicções. E muitas vezes as suas convicções são diferentes daquele senso de justiça da pessoa que buscou uma ação judicial. Quando analisamos as ações judiciais, notadamente as litigiosas, quando você observa uma pessoa que ingressa com uma ação, uma empresa onde ele trabalhou, ao final da sentença, haverá um ganhador e um perdedor. Numa ação em que você ingressa tentando reaver um imposto que te foi cobrado indevidamente, ao final também dessa sentença, haverá um ganhador e um perdedor. Já nas ações de direito de família, notadamente, nas ações em que ocorrem rupturas de relacionamentos, eu costumo dizer que não existe ganhador e perdedor. Todos são perdedores. Especialmente nessa relação ainda tem filhos. Provavelmente o maior perdedor dessa ação judicial litigiosa será o filho. Por que eu digo isso? As discussões que são levadas para o Poder Judiciário, elas buscam muitas vezes as questões de discussão patrimonial, um pagamento de pensão, um pagamento de alimentos, uma divisão de patrimônio. Porém, essas discussões normalmente estão revestidas com muitos sentimentos e emoções ruins. E elas são traduzidas com mágoas e ressentimentos. Não é à toa que nas ações do direito de família ocorre o chamado segredo de justiça. O que significa isso? Como nessas ações são levadas as decepções, as frustrações do ex-casal, com o objetivo de tentar preservar a intimidade, a privacidade, porque ali é exposto de tudo, então é decretado um segredo de justiça, onde somente o juiz e o advogado de uma parte e de outra vão ter acesso, protegendo aquelas informações, muitas vezes, inclusive quando tem crianças, de terceiros, inclusive de outros advogados. Um advogado não consegue ter acesso, a não ser que for autorizado oficialmente, para que ele tenha, diferente de outras ações. O que é importante trazer para vocês? É que nas questões emocionais, que normalmente te dá esse desejo de ingressar e por uma questão, às vezes, de uma eventual posse, de uma raiva, de uma frustração, elas não têm a menor importância para o Poder Judiciário. E quando eu digo de questões do ponto de vista emocionais, eu falo, por exemplo, de uma eventual infidelidade, de uma questão de traição, em que, apesar de não ser alguma coisa esperada, adequada, não é levada à importância no Poder Judiciário. E nesse ponto, eu não tenho como não trazer à tona a situação jurídica da mulher. A trajetória da mulher ao longo da história, na verdade, a mulher levou 462 anos, a contar do descobrimento do Brasil de 1500, para que no ano de 1962 fosse então apresentado o Estatuto da Mulher Casada, onde ela conseguiu deixar de ser relativamente incapaz. O que significa isso? Assim como são os menores, alguns são absolutamente, outros são relativamente incapazes, eles não conseguem tomar as suas decisões de vida isoladamente. Como, por exemplo, a mulher, para vender um patrimônio seu, precisava da autorização do marido. E isso ainda levou 26 anos, além de 62, na Constituição de 88, para que a mulher tivesse os seus direitos reconhecidos como homem. Então, homens e mulheres são iguais perante a lei. A grande questão é que nessa situação da trajetória da mulher, nós ainda vivemos resquícios, infelizmente, de um mundo com práticas machistas. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo você já pode ter dito que, traição, homem é isso mesmo, né? Homem é comum ele trair. Trabalho doméstico, não, quem trabalha é o homem, a mulher fica em casa. Então, há uma desvalorização desse trabalho doméstico.
Colocações como essas, além de ser um absurdo, elas vão, por exemplo, contra a própria natureza fisiológica do ser humano. Afinal de contas, homens e mulheres têm os seus desejos, têm as suas emoções e sentimentos, apesar de algumas questões diferentes, mas com um fundamento muito parecido. E é possível que algumas pessoas venham com aquela história do você quer direitos iguais? Então vai carregar um saco de cimento. Ora, esse é um exemplo muito pobre, até porque o próprio homem, via de regra, também não carrega saco de cimento. Então essa ideia de direitos iguais, ele ainda é uma ideia recente perante a nossa sociedade em virtude da trajetória da mulher. O mundo que nós vemos nessa ideia do machismo, o que atrapalha muito também é a própria nomenclatura. Quando a gente fala em machismo, a gente entende que é um antagonismo, o contrário do feminismo. O macho seria o direito do macho, o feminismo o direito da fêmea. No entanto, não. No entanto, de acordo com a etimologia da palavra, seria isso. Mas feminismo nada mais é do que a busca de direitos iguais para homem e mulher. Mas é que essa ideia do feminismo, para muitas pessoas, traz uma conotação como se fosse o sexismo. Aí sim, seria o privilégio do macho sobre a fêmea ou da fêmea sobre o macho. Mas, como isso, Davi, é uma questão de palavra, né? Não há como negar que o próprio movimento feminista, em sua essência, com a busca dos direitos iguais, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Agora, eu peço que os homens não me crucifiquem, porque eu não estou falando aqui daquele comportamento desejado do ser humano, tanto homem como mulher. O que eu estou trazendo aqui, eu não estou levando em consideração aquelas pessoas que têm os seus desvios de comportamento. Eventualmente, pessoas que acabam utilizando das leis, colocam de uma maneira indevida, com o objetivo de prejudicar o outro. Quando nós temos muitas vezes algumas desses ex-casais que usam os filhos para usar como moeda de troca, prejudicando o outro. E algumas vezes até a prática de crimes, e que são sancionadas no direito criminal. Não é desse grupo que eu estou falando. A minha ideia com a ideia dos direitos iguais são as pessoas no senso comum com aquilo que é esperado. Mas voltando ao tema das ações litigiosas, o que a gente observa é que pais e mães vêm entregando ao Poder Judiciário a decisão sobre a forma de criação e o futuro de seus filhos, o que é absolutamente contraindicado. Ninguém conhece melhor os seus filhos do que pai e mãe. O juiz muitas vezes não vai ver nem visitar aquela criança. E aí você acaba decidindo porque você não conseguiu buscar um consenso. E nós sabemos que criar filhos hoje é uma situação difícil e criar filhos separados e com litígio, mais difícil fica ainda. E aí, mais uma vez, a gente traz a ideia do que fica na sociedade de mais um encargo que fica para a mulher. Em tese, a sociedade é a seguinte: quem cuida do filho é a mãe e o pai faz uma visita. Isso é absolutamente ultrapassado, inadequado, porque está comprovado que filhos precisam de pai e de mãe. Observe, não são os pais que precisam dos filhos, são os filhos que precisam de pai e de mãe. John Gottman, inclusive, ele, mais uma vez, ele traz para a gente essa questão de como tem importância na vida da criança a mãe. A mãe tem um significado muito importante, mas o pai, ele é de extrema importância na influência da vida da criança. Mas, alerta ele, essa influência é para o bem ou para o mal. E por conta disso, é necessário que a gente comece a observar qual é o papel de cada um, de pai e de mãe. E se você estiver no litígio, fica muito difícil de um entender a importância na vida do outro. Nós já temos instrumentos jurídicos hoje, quando algumas questões aí dos pais que acabam não querendo visitar os seus filhos, já existem instrumentos que te obrigam a você conviver com o filho. Não há que se falar mais em visita, mas a criança precisa da convivência, tanto da mãe quanto do pai. Mas e como é que ficam ex-casais sem filhos? Não teria esse problema? A grande resposta é não. Porque mesmo ex-casais sem filhos também levam ao judiciário ações judiciais litigiosas também recheadas de decepções, de frustrações, onde estão ali querendo discutir as suas emoções. E aí, pessoal, não tem como a gente negar. Como você vai discutir emoções? Como você vai conseguir mensurar qual é o tamanho do seu amor em relação ao seu ex-companheiro, em relação ao seu ex-esposo, ao seu ex-marido? Aonde é que está o botão que vai fazer você ligar e desligar o amor? Então isso daí não é difícil, é impossível de você mensurar, de você quantificar, de você medir emoções. Então não é isso que deve e que tenta se buscar no judiciário.
Para efeito de relacionamento, não tenha dúvida que as tentativas, elas devem acontecer. Se você percebe que o teu relacionamento ele já não está seguindo um caminho mais adequado, lute por ele. Busque, tente fazer uma mudança. Mas é importante que a gente saiba que tudo tem um limite. E qual é esse limite? Cada um de nós tem o seu limite subjetivamente falando. Não existe também uma fórmula matemática. Eu posso trazer para vocês algumas dicas. Nós temos aqui o Gary Chapman, é uma das literaturas que fala das 5 linguagens do amor. Obviamente tem algumas questões que podem ser discutidas, mas vale a pena porque às vezes um casal entende, né, que uma pessoa está fazendo uma coisa e não é aquilo exatamente que vai atraí-lo para amor. Existe um outro livro também antigo que o título é assim: Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E o autor, logo na introdução, coloca assim: se você quiser saber as diferenças antropológicas do ponto de vista sexual, vá para a página 200 e tal. Ou seja, é um livro que traz as diferenças do ponto de vista antropológico, desde épocas remotas em que facilitam você ter uma convivência. A questão é, uma vez chegando ao final do relacionamento, é importante que você aceite a ruptura. E eu não estou dizendo que isso é alguma coisa simples. É claro que não é. Afinal de contas, é um projeto de vida, era uma busca em que você tinha, imaginando que era um amor para sempre, na saúde e na tristeza, até que a morte os separe. Mas o que a gente observa não é assim. Até porque, segundo Bauman, no seu livro, né, Amor Líquido, ele apresenta uma relação muito forte com a ideia do mercado de consumo nas relações, especialmente nas relações amorosas. E quando ele fala desse líquido, ele traz a ideia de liquidez. Ele pega emprestado o conceito, né, da área econômica financeira, em que liquidez é a capacidade, a velocidade de você transformar alguma coisa em outra. E segundo ele, isso é o que vem trazendo as pessoas que buscam, em virtude das suas inseguranças, se relacionar, até porque nós somos seres sociáveis, ou seja, você tem então um problema, você acaba querendo buscar uma solução, mas em virtude das suas ansiedades, impulsividades e essa facilidade dessa troca, isso acaba virando um dilema. E por conta disso, Bauman apresenta essas gerações, as nossas presentes, né, que vêm vivendo as suas relações, e especialmente suas relações amorosas de maneira líquida, ou seja, trocando de uma para outra. Voltando à questão do litígio, o litígio, não tenha dúvida que ele vai sempre potencializar uma destruição emocional. Numa demanda, numa briga jurídica, né, de família, de ruptura de relacionamento, a tua saúde mental ela é muito colocada de uma situação muito negativa. E quando eu estou tentando te estimular a você começar a entender de que maneira você consegue fazer isso de uma maneira amorosa, de uma forma com bem, evitando a questão do mal, tem um exemplo que eu costumo dizer que é para quem dirige, já deve ter passado a situação, ou soube de alguém, que enquanto dirigia, vem uma outra pessoa e ultrapassa e fecha você. Nessa hora, um ímpeto, você tem de falar um palavrão, de descer o ouvido, fazer um gesto com a mão. Quando você chega perto, o outro motorista vai falar, desculpa. Nesse momento, a reação é desconcertante. Você perde aquele ímpeto de brigar e você acaba com isso ficando até sem graça. Essa ideia ela serve muito para as relações das ações que intencionam buscar um litígio na área de ruptura de relacionamento. Se você começar a pensar de uma maneira mais positiva, desejando o bem para aquela pessoa que você conviveu, ainda que por algum motivo, por uma questão de emoção, possa ter havido alguma infidelidade, uma traição, isso será importante não só para a pessoa, mas para você também, que é a ideia de você tirar os sentimentos negativos. Na área jurídica, nós costumamos dizer o seguinte, que é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Porque uma boa demanda significa, na verdade, uma boa briga. E uma boa briga, você vai colocar as suas ferramentas, você vai colocar as suas emoções de uma maneira ainda mais negativa. E isso daí é como eu falo, só tem perdedores ao final. Claro que existem necessidades de se buscar ações litigiosas quando for um último recurso, quando você tiver que realmente buscar a sobrevivência, né, de uma criança no pagamento de alimentos e pensão, quando você precisa discutir a divisão do patrimônio quando uma das pessoas está agindo de má fé, mas eu vou entender que isso daí, o desejado é que seja uma exceção. A questão é que eu não quero aqui afirmar que sentimentos e emoções não são importantes, muito pelo contrário. Eles são talvez muito mais importantes do que as questões materiais. Não é à toa que se diz, né? Mente sã, corpo são.
E essa ideia de você ter a sua saúde mental prejudicada por conta de uma ruptura dói, e dói muito. E cada um tem o seu tempo de recuperar. Seja como for, o meu objetivo, chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, é que você possa, antes de partir diretamente para uma ação litigiosa judicial, procure um profissional que possa buscar essa mediação, que possa procurar essa prática colaborativa, no objetivo de tentar aflorar a verdadeira intenção do amor. Sim, ainda que o amor possa ter acabado, mas em algum momento ele existiu. Seja você num relacionamento com ou sem filhos. Porque sabemos também que, em regra, tudo passa. E nessa forma que vai passar, por que então você não buscar um caminho em que te dê uma condição de te dar uma saúde mental melhor? Nos vemos então num próximo encontro. Espero que você tenha gostado. Obrigado por estar comigo até esse momento. Se você gostou, me dá um like. Se você não gostou, me dá um feedback, dá um dislike e até a próxima.